Fica firme, em nome de Jesus. Encontrou o texto? Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. A Bíblia diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Pai, esta é a tua palavra. É ela que testifica do Senhor, e é nela que nós encontramos a vida eterna. E pela tua palavra eu te peço nessa noite, apesar do mensageiro, Senhor, traga-nos a tua mensagem, fala-nos, Senhor, ao coração e nos instrua acerca de qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade, e leva-nos, Senhor, para um nível, um aprofundamento no relacionamento contigo. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. A oração sempre foi parte importante da vida religiosa judaica. Os judeus devotos, eles tinham uma sequência de oração 3 vezes ao dia. Eles oravam pela manhã, oravam ao meio-dia e oravam ao findar do dia. Isso é evidente e fica muito claro para nós quando nós lemos o livro do profeta Daniel. No capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia vai dizer que Daniel fazia orações incessantes a Deus 3 vezes ao dia. Eles faziam isso de modo temoroso também, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, séculos e até milênios, isso se tornou algo de uma prática religiosa apenas, se tornou um ritual. Era obrigação fazer oração. Não faziam porque queriam ter uma comunicação com Deus, não faziam porque queriam apresentar suas necessidades diante de Deus, mas faziam de modo ritualístico e religioso, mas era prática da sua religião, conforme a lei cerimonial estabelecia para que o judeu praticasse. Jesus chega nessa cultura. Ele vem como judeu e recebe então homens acostumados a esse modo prático de viver. E ele então vai fazer no discurso do texto que acabamos de ler, ele faz uma menção e diz: quando orarem. Note que Jesus não diz se orarem, mas ele diz quando orardes, porque além de ser na cultura judaica uma prática religiosa e ritualística, é uma necessidade, porque é o meio da comunicação entre a igreja e o Deus que ela adora. E Cristo na cruz do Calvário, ele firmou e estabeleceu esse vivo, prático e eterno caminho da comunicação entre nós e o nosso Deus. E Jesus, desejoso que os seus discípulos voltassem à prática inicial do que Deus estabeleceu para eles quanto à oração, queria que eles fossem ousados e aplicados à oração. E para isso, Jesus não apenas faz discurso de ensino que eles precisavam orar, mas ele dá o exemplo de uma vida dedicada à prática da oração. Quando lemos os evangelhos, nós vemos Jesus vivendo uma vida de oração. Olha,
nós vemos Jesus orando sozinho. Ele não esperava a necessidade de outros, o incentivo dos discípulos, o querer de outros ou da sua família, quem quer que seja, para que ele declinasse a oração, a comunicação com o Pai que estava no céu. Se ele estivesse só, nós vemos Jesus orar só, mas também vemos Jesus orando acompanhado, vemos Jesus orando diante da comida, antes de comer vemos Jesus orando, vemos Jesus orando à noite, durante o dia, de madrugada, vemos Jesus, principalmente no Evangelho de João capítulo 17, orar por si mesmo, orar pelos outros, vemos Jesus orar por cegos, por coxos, paralíticos, vemos Jesus orando diante de túmulo, lacrado já há 4 dias, ele ensinava acerca da necessidade de orar, mas dava o exemplo, praticando constante, contínua e ardente oração ao Pai que está no céu. Jesus então, no texto que lemos, ele inicia uma sessão instrutiva para os seus discípulos acerca de pontos que eles precisavam observar, aplicar a oração, para que suas orações também fossem bem-sucedidas, como as era de Jesus. Jesus orava e o Pai respondia. Chegou um certo momento que Jesus orando, ele disse: graça te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. E ele então começa a dar aqui instruções neste texto, e eu quero destacar 2 aqui para não consumir demais o tempo. Mas a primeira prática e instrução a ser observada de Jesus neste texto é de que é pecado orar para ser visto e ouvido pelos outros. Porque nós vemos Jesus orientando os seus queridos discípulos. Ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Embora não tenhamos registros históricos que balizem e confirmem uma prática chamada oração ostentosa, nós vemos por historiadores bíblicos, estudiosos da cultura bíblica, eles trazem para nós que algumas pessoas chegavam ao ponto de organizar a sua rotina. Veja, era costume da cultura judaica que o judeu orasse a primeira hora, ao meio-dia, a hora sexta, e na última hora do dia, às 18 horas. Naquele momento era hora de oração. Eles viviam isso realmente religiosamente. E aí os estudiosos nos dizem que algumas pessoas, elas organizavam a sua rotina do dia, a sua questão do trabalho, o vai lá e vem cá, e organizavam para que, quando chegasse a hora da oração, eles estivessem propositadamente na rua, em uma esquina, para ele poder fazer a sua oração, não direcioná-la a Deus, mas faziam aquilo como que sendo um ato de piedade, para que as pessoas olhassem para ele, vissem que estava orando, e então achasse ele o bichão da oração. Oh, como aquele irmão é fiel, oh, como é piedoso, ele ora mesmo, ele não burla ao horário e o momento da oração. Mas não sabia que muitas pessoas preparavam o caminho do dia para apresentar às pessoas a oração, e Jesus vem falar exatamente a respeito disso. E quando ele começa a falar dessas pessoas, ele deixa claro para nós que oração, ela é, sem sombra de dúvida, uma comunhão secreta do crente com Deus. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia não proíbe a oração pública. O que Jesus vem dizer, na verdade, é que quem
privadamente não tem uma vida de oração, não deve fazê-lo publicamente, porque se fizer é hipocrisia, é mentira. O fato de orar é a necessidade que temos de comunicar com o nosso Deus. Então ele diz: entra no teu quarto, faz oração em secreto. Teu pai que está em secreto, ele te ouve em secreto, e em secreto também ele vai te responder, ele vai te dar a resposta que você necessita. Então Jesus está dizendo: se você não gasta tempo em realmente querer uma comunicação, um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, só você e Ele, não precisa fazer também lá na rua, ou em público, ou na igreja, abrir sua voz, gritar em oração, se você não tem essa prática pessoal, diária. Porque do contrário, Deus que olha, conforme ele falou para Samuel, é a intenção do interior do coração, isso não haverá proveito algum para nós. Ele nos vê como atores, aqueles que expressam hipocrisia e não adoração, e não entrega, e não consagração, e não quebrantamento, mas uma falsidade, uma encenação. E aí Jesus já chega a questionar quais seriam os verdadeiros motivos dessa pessoa que ora para impressionar os outros. Aí Jesus diz no versículo que lemos: eles já receberam a intenção da sua oração, porque se eles oram nas praças, nas esquinas das ruas, para serem vistos e ouvidos pelas pessoas, então se a intenção é ser visto e ouvido pelas pessoas, pronto, sua oração já recebeu recompensa. Mas se a sua intenção é adorar a Deus, você leva uma vida contínua de oração. Ora em público, sim, não há proibição para isso. Ora na igreja, ora na rua, ora no trabalho. Pode ter uma rotina de sim, oração 3 vezes ao dia, mas também ora no silêncio, ora no secreto, ora no escuro, ora sozinho, ora na montanha, mas também ora no vale, ora no tempo das vacas gordas, mas também aquela pessoa que não deixa de orar, de comunicar com Deus quando a coisa aperta. É uma vida de verdadeira dedicação à oração. E aí ele vem e diz que orar para ser visto ou ouvida a sua oração é errado. O motivo está perdido, está desorientado. É a primeira orientação que Jesus dá aos seus discípulos acerca da oração. Queridos e amados irmãos dessa noite, pegue a orientação de Jesus e pratique-a durante a sua vida. Não seja uma pessoa que faz orações esporádicas ou orações públicas apenas, ou queira que as pessoas ouçam a sua oração. Seja aquele que, mesmo que ninguém esteja ouvindo a sua oração, porque o canal que você quer como resposta, ou até o canal da direção da sua oração, não é horizontal, ele é vertical. Sai aqui da terra, da sua situação, da sua circunstância, e o objetivo que você tem é que ele alcance, atravesse os 3 céus e chegue diante do Pai, porque ele é que pode dar resposta a você. Segunda orientação que Jesus dá: orar apenas com palavras que não passa de vãs repetições. Ele proíbe isso. Ele diminui o valor disso. Ele acaba com a importância que isso pode ter. Ele diz: quando vocês forem orar, façam diferente dos gentios. Ore diferente deles. Não tenha a prática deles, porque eles fazem orações intermináveis. Quando eles vão orar, começam a falar e não param mais de falar, e começam a repetir oração, 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 e a mesma oração e as mesmas palavras. Mas vocês não sejam assim, porque não é pela prática de proferir muitas palavras que vocês serão ouvidos. Talvez você está perdendo, preste atenção no que eu vou te dizer para você não me entender errado. Talvez você está perdendo tempo na sua oração, porque acreditamos que a nossa oração precisa ser longa, que a nossa oração precisa ter muita palavra. Sabe por quê? Porque nessa época que Jesus chega, ele pega ali judeus
que eles estão vivendo a impetração da cultura greco-romana. Os romanos conquistaram os gregos, mas ficaram com a sua cultura. Os gregos eram inteligentes, pensadores, tinha matemática, sabia raciocinar, e os romanos tinham força bruta, mas eram bobões. E eles absorveram a cultura grega. E agora Jesus chega quando há essa mistura dessa cultura grega e romana, que os livros de história aí dão o nome de greco-romana. E nessa cultura, os gregos acreditavam que suas orações precisavam ser extensas, precisavam ser longas. Havia uma gama de divindades, de deuses. E quando você tinha uma necessidade específica, você apelava para aquele deus grego. E para chamar a atenção daquele deus, o grego, ele iniciava a sua oração, gastando vários minutos e até horas, dando títulos àquele Deus, exaltando aquele Deus, enaltecendo aquele Deus, colocando qualidades naquele Deus pagão, gentil, para tentar atrair a sua atenção e receber então resposta positiva e favorável. Os judeus, sendo dominados por esses povos, não deixaram de absorver esses costumes. Irmãos, interessante é que isso chega até nós, sim ou não? Eu acho tão lindo quando eu vejo algumas pessoas vão orar, ele começa a orar chamando Deus de uns nomes que eu na minha pouca inteligência, a minha pouca interpretação, minha pouca ciência e sapiência, eu nem sei o que quer dizer. Ele aprende uns atributos para Deus, usa nomes como magnificente, supra-sumo, coisas dessa maneira, para começar a fazer a sua oração. Mas isso não é da agora, porque o que se tem na mente é que eu vou tentar chamar a atenção desse Deus, para ver se ele me ouve e se ele atende. Mas Jesus disse, não é por aí. Quando vocês forem orar, faz diferente. Não fica com essas repetições dessas palavras sem sentido, essas orações vazias, porque o Pai de vocês, ele não atende esse tipo de oração. Vocês precisam se aplicar ao que realmente importa. E aí Jesus vem nos ensinar que o Deus a quem nós oramos, você e eu, nós adoramos, e a quem nós dirigimos as nossas orações, ele é um Deus diferente desses deuses gregos, romanos, ou de qualquer outro setor do paganismo, porque Jesus disse, antes mesmo de vocês começarem a orar, o Pai que está no céu já sabe o que você necessita. Não é pela palavra bonita, não é pela repetição da palavra, não é para tentar chamar a atenção dele, porque ele está sempre de olho em você. Você é querido dele, ele é seu pai, você é a menina dos olhos dele, as mãos deles estão sobre você. Você não precisa desse tipo de religião. Descarta isso do dia a dia e da vivência de vocês. E aí vem Jesus, contrapondo a cultura religiosa greco-romana, e ele quer mostrar aos seus discípulos como é que se deve orar. E aí, eu já disse aqui algumas vezes, mas vou repetir nessa noite. Um discípulo vendo Jesus orando, ele ficou assim, muito impressionado. Quando Jesus termina a oração, ele chega assim para Jesus e diz, mestre, ensina-nos a orar. João Batista ensinou seus discípulos, ensina-nos também. E Jesus prontamente disse, ensino, vou ensinar vocês a orarem. Aí eu fico vendo, olhe para mim, eu fico vendo aqueles discípulos, todos aqueles que estavam junto com Jesus, sempre ali, aquele número de milhares de pessoas até ao redor dele. Quando um
pede, ensina a todos nós a orar, e Jesus disse, vou ensinar. Vem aquele tanto de judeu, acostumado a fazer longas orações, a utilizar tantos títulos para se dirigir a Deus, e agora Jesus disse, o Pai e eu somos um, nós nos relacionamos igual, e Ele vai dizer, eu vou ensinar vocês a falar com esse Deus, e eles vêm todos, e fica apreensivo, para ver com que palavra bonita, Jesus vai começar a oração, qual é a sequência que Jesus vai ensinar, para que eles possam copiar a sequência, e quando Jesus vai começar a oração, Ele diz, Pai, que? Como assim? Pai nosso. O que eu preciso é aprender que eu não preciso de nenhuma palavra de lisonja para dirigir-me ao meu Deus, mas entender como Jesus ensinou e ter a segurança quando eu me apresento diante dele, e o conhecimento que Jesus tinha passou a mim e a você, dizendo, ele não é apenas seu Deus, mas ele é o seu Pai. Quer conversar com Deus? Quer aprender a conversar com Deus? Quero, é simples, basta chegar diante dele como a criança chega para conversar com o seu pai. Cochicha, eu sei que vocês amam fazer isso mesmo. Cochicha para quem está do lado. Diz, é a gente que queria crescer, hein? Jesus disse que a gente precisa voltar a ser criança. Olha para mim. Aleluia. Aleluia. Oração tem muito mais a ver com ouvir do que com falar. Diga glória a Deus. Quando nós estivermos dispostos a entrarmos em oração diante de Deus, muito mais para ouvir do que para falar, nós erraremos menos em nossas orações. A palavra de Deus diz, vocês pedem, não recebem, porque vocês não sabem pedir. Mas vem Jesus e diz, vocês até não sabem pedir, mas eu vou ensinar vocês a pedirem. Jesus ensina a mim e a você pedirmos, e se nós cumprirmos aqui o que ele estabelece como regra na oração, aí isso vai mudar para mim e para você. É como se Deus estivesse dizendo aqui para mim e para você nessa noite, você aprendendo a pedir, você vai pedir e vai receber, porque você agora já sabe como pedir. Pedir errado não recebe, porque o pai não atende um pedido errado do seu filho. Vou contar uma proeza da minha filha. Veja o que essa menina me aprontou essa semana. Nós estamos esperando outra filha. A Hannah vai chegar no mês de maio. Estávamos almoçando. Carol nos ensinou que a família deve estar ao redor da mesa, porque a mesa é o local de comunhão. E estávamos almoçando, de boa. De repente, ela para e questiona para mim assim: pai, quando você morrer... Pensei, oh meu Deus, olha o que minha filhinha está pensando, né? Ficar sem o papai, tanto que ama o papai. Aí ela falou para mim assim: quando você morrer, quem vai ficar com a chácara? Eu ou a Hannah? Eu disse, quê? Quê? Às vezes a criança também se dirige ao pai de maneira absurda. Mas o pai sabe que aquele absurdo não pode ser atendido. Às vezes você e eu também nos dirigimos ao pai como uma criança de forma absurda. Ele filtra isso. Mas à medida que a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a pedir, com certeza receberemos resposta às nossas petições. Olha, oração tem mais a ver com ouvir do que com falar. Para eu concluir, eu quero trazer você
para 1 Reis, capítulo 18, do desafio de Elias e os profetas pagãos de sua época. Elias sozinho, financiado por Deus, contra lá quase 1000 financiados por Jezabel. E ele então lança um desafio e diz: o desafio é o seguinte, é um desafio de oração. É um desafio de oração. Eu oro, tu oras, ele ora, nós oramos, vós orais, eles oram. Eu ao meu Deus, todos vocês ao Deus de vocês. Aquele que atender mandando fogo, esse será reconhecido de toda a nação como sendo um Deus digno de respeito e de adoração. Bora começar? Eles disseram, nós primeiro. Elias deu a primazia para eles e disse: vocês podem começar. Montaram o altar, pegaram o borrego, cortaram, prepararam como era costume do sacrifício, o culto era sacrificial, né, cerimonial, prepararam tudo em cima da pedra. E diz: ninguém pode colocar fogo. Você ora, pede ao seu Deus, ele atende e manda fogo. Essa era a prática do culto. Assar carne. Ei, irmãos, por isso que você não entende até hoje o mistério que tem quando alguém te chama para fazer um churrasco. É ou não é? É culto, é adoração. Mas nós não vamos colocar fogo. O Deus que atender a oração, ele manda fogo e a gente vê sua posição. Pode começar. E eles começam. Clamam a Baal. Clamam a Azera. Dão uma olhadinha em nada. Pedem, falam. Foi um ritual sangrento, porque o tempo foi passando, eles começaram no início do dia, e a Bíblia diz que já era meio-dia, e eles já tinham tentado de tudo, inclusive se automutilando. A Bíblia diz que eles navalhavam o corpo, derramando sangue, e pedindo: Baal, responde, e Elias ali, sentado no cantinho, talvez até comendo aquele pãozinho que o corvo sempre trazia para ele, né, comendo ali o seu pãozinho, e dizia: grita mais alto aí, grita mais alto aí. Talvez ele está ocupado, talvez ele está dormindo, ou às vezes foi atender outra petição. Fala mais alto, pede ele, com certeza, ele é Deus, ele vai atender. Vocês conhecem ele, vocês relacionam com ele, vocês já fizeram oração e ele respondeu vocês alguma vez, né? Ele já se manifestou para vocês, né? Alguma vez. Ora. Meio-dia, Elias disse: para com essa baderna aí, chega disso daí. Já estava aquela bagunça, altar desorganizado. Tirou aquele animal que havia sido sacrificado a Baal. Organizou o altar do Senhor. Colocou as pedras, ajustou as 12 pedras, sem colocar mão nem ferramenta nelas ali. Estabeleceu a mesa, pegou o borrego, sacrificou ao Senhor, colocou em cima, preparou a lenha. Agora Elias vai orar? Não, Elias diz: eu sei em quem eu tenho crido. Começou a colocar água, buscar lata d'água e jogar em cima daquilo. Você já conhece essa história, né? Jogar água, jogou uma vez, o povo disse: o homem tá biruta, tá louco aí da cabeça. Ele pega mais água, diz: ei, nós queremos é fogo, não é água. E mais uma vez ele traz água. Ele diz: agora eu vou fazer a oração. Olha o que a Bíblia diz. Elias vai ali, se ajoelha e diz: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que só o Senhor é Deus. Tudo que tenho feito conforme o teu mandar. Responde agora, Senhor, para que todo esse povo veja que só o Senhor é que é Deus. Caiu fogo do céu, queimou pedra, queimou carne, queimou água, queimou tudo. Poucos minutos combateram horas de insistência, de uma oração errada, a um Deus errado, e que até hoje, se eles estivessem lá, não haveria resposta. Mas Jesus nos ensina a prática, a necessidade. Não há nada errado em se orar muitas vezes ao dia. A nossa lamentação deveria ser de não podermos viver uma vida em constante e incessável oração.
mas fazê-lo do modo correto, da prática necessária correta. E então viveremos a resposta desse nosso Deus. A piedade não está no muito falar, mas na sinceridade de um coração em conformidade à vontade de Deus. E nós não poderíamos encerrar essa reunião de um modo diferente. Põe 5:7:7 para mim, João. Que não orando. Eu queria que você estivesse aí no seu lugar falando: agora vai. Eu aprendi algo nessa noite. Deus me orientou nessa noite. E eu vou fazer conforme a orientação que Jesus dá. A minha oração nessa noite não vai ser para ser vista ou ouvida por ninguém. A minha oração não será a repetição de outras orações que venho fazendo no decorrer da minha vida. A minha oração não será dirigida a um Deus quase inacessível, mas a um Deus que me vê como filho e que eu posso chamá-lo de Pai. Assente isso no seu coração nessa noite e você terá a resposta da sua oração.